Bem-vindas, bem-vindos a esse Kim Talks. Fico muito feliz de ter sido convidada para esse momento de partilha e já quero trazer desde já que a proposta é que seja uma hora ou uma hora e pouquinho para a gente poder também continuar no nosso fluxo de sintonia fina, não indo dormir muito tarde. E quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou Brisa Angélica. Eu acho que vocês viram ali na apresentação um pouquinho de mim, né? Eu sou mãe. Eu tenho três filhos nascidos vivos: o Otto, de 17 anos, o João, de 13, a Brisa Helena, de 7, fez essa semana. E tenho mais quatro estrelinhas no céu. Sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Universidade Federal do Paraná. Sempre gostei de estudar memória, sempre assim fui muito fã de estudar memória por uma questão pessoal, porque a minha memória ela começou a gerar algum tipo de problema muito cedo e eu tive a curiosidade de entender o funcionamento da memória para entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu fiz a minha pós-graduação em neurociências na PUC do Paraná e depois eu escolhi fazer a formação em constelação familiar sistêmica para entender essa questão da interferência dos nossos ancestrais na nossa memória. Inclusive, tive a honra de constelar o Cadu em 2022, em dezembro de 2022, lá em Recife. E nesse percurso, eu conheci o Dragon Dreaming em 2012, que eu fiz o Gaia Education, que é uma formação que o Cadu também fez, que trata de cocriação de projetos regenerativos para a Terra. E aquilo ecoou muito forte dentro de mim, e desde então eu venho falando essa língua do Dragon Dreaming, da comunicação não violenta, e utilizo nas minhas abordagens como terapeuta, como facilitadora de novas consciências. Então, eu trabalhei durante 15 anos com comunidades tradicionais, principalmente com a comunidade quilombola de João Surá, no Vale do Ribeira, paranaense, mas também trabalhei com as mulheres indígenas de Carapotó e Cariri-Chocó, no Alagoas, com a comunidade do Maracatu, Porto Rico, no Pina, em Recife, que eu também faço parte, eu também sou batuqueira do Maracatu, Porto Rico, e as marisqueiras da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Então, sempre usando o Dragon Dreaming, essa metodologia muito prática, muito simples, e que foi também sendo inserida nas minhas práticas profissionais, porque chega uma hora que tudo está indo no mesmo fluxo, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma ferramenta que se chama rotina mínima para a gente organizar para 3 meses, né? Para a gente conseguir colocar em prática 3 meses da vida de acordo com o que a gente almeja e, ao mesmo tempo, sem muita pressão, mas podendo colocar ali os compromissos, as contas, os prazos, os projetos, os eventos e mais aquilo que a gente, se a gente nunca se programar para a gente nunca vai fazer. E eu utilizo o Dragon Dreaming também na rotina mínima. Então, o Dragon Dreaming ele foi tomando uma dimensão assim muito orgânica e dialogando com outras linguagens. Eu fiz a formação em pedagogia griot, que é uma pedagogia que coloca o ancestral como um grande sábio, né, ali do meio, e é muito parecido com o Dragon Dreaming, assim, entra muito em contato com a estrutura do Dragon Dreaming. Então, essa estrutura ela é muito dialogável, ela é muito universal, assim como as constelações sistêmicas também têm leis universais, e por isso que eu trouxe esses dois temas, o Dragon Dreaming e as leis sistêmicas, porque são universos que vão se dialogando, e isso vai fazendo com que a gente veja a organicidade da vida, que tudo, na verdade,
quando está dentro de um fluxo natural, vai tomando formas parecidas, caminhos parecidos, porque o rio sempre vai em direção ao mar. Então, nós aqui somos moléculas de água que vão se encontrando, né? E a gente vai entrando nesse fluxo. E nada mais fluido do que a comunidade do fluxo para falar sobre Dragon Dreaming, para falar sobre leis sistêmicas. E para a gente começar, eu quero propor que vocês sintam como que está esse clima-tempo dentro de cada um de vocês, né? E eu também aqui consultar. Então, esse clima-tempo, que a gente chama de tempo interno, é um olhar para dentro. É como o noticiário de dentro. Que notícia que o noticiário aí de dentro está te entregando agora? Então, o convite é respirar profundamente e sentir como que está esse clima-tempo aí dentro, se tem algum cenário, alguma paisagem que se forma, se tem alguma sensação, se tem alguma informação que você possa entregar como clima-tempo do seu momento atual. Então, a gente vai fazer esse instante de silêncio para algumas respirações, e quem sentir pode abrir o microfone, pode abrir a câmera e compartilhar como que está o seu tempo interno hoje, falar de onde você fala, qual local e como que está esse tempo interno nesse momento. Então a gente vai silenciar e quem se sentir pronto para compartilhar, quebra esse silêncio e se apresenta para a gente. Eu vou quebrar esse silêncio, então, e convido quem não sentir vontade de abrir o microfone e escrever de onde fala e como que está aí dentro. Eu falo de Curitiba, Paraná, nesse momento, e o meu tempo interno é justamente um rio que está se preparando para encontrar com o mar. É uma sensação assim de que está chegando nesse encontro, mas ainda não chegou, né? E a gente não precisa justificar nosso tempo interno, às vezes nem a gente entende, mas eu sinto que talvez seja porque eu vá viajar daqui uma semana e vai encontrar com muitas pessoas queridas que eu quero muito encontrar. Então, eu acessei esse tempo interno, talvez por isso. Então, temos aqui algumas partilhas. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Falo de Bragança Paulista, falo de Minas Gerais, meu tempo interno está nebuloso. Gratidão, querida. Gratidão, Liane, Jéssica. Quem sentir de compartilhar, o tempo interno, ele é o primeiro passo do Dragon Dream. Então, quero trazer para vocês aqui o que que é o Dragon Dreaming, para a gente poder falar a mesma língua, né? Então, o Dragon Dreaming ou Dragon Dreaming, né? No brasileiro é Dragon Dreaming, né? Mas no inglês é Dragon Dreaming. Nós estamos falando sobre uma linguagem de comunicação, um sistema de linguagens para que a gente possa se comunicar, trabalhar de forma colaborativa, de forma sustentável. Então, o Dragon Dreaming, ele surgiu a partir de um trabalho e da prática da Fundação Gaia da Austrália Ocidental,
que foi utilizado em vários grupos de projetos colaborativos, se baseando principalmente na cultura aborígene. Mas o Dragon Dreaming, ele faz um apanhado de várias culturas que trabalham de forma colaborativa. Então, vai bebendo de várias fontes, como a comunicação não violenta, como algumas práticas dos povos da África do Sul. E assim a gente vai criando uma metodologia de gestão de projetos colaborativos para que a gente possa ter o amor em ação. Então, os projetos Dragon Dreaming, eles normalmente são projetos, normalmente não, eles são projetos que têm alinhamento de três formas. Olha só, Vivi fala de Taubaté, minha cidade natal, Vivi, minha conterrânea. Tempo interno está ansioso por resoluções e descobertas. Eu estava em Taubaté na semana passada, eu cheguei aqui no final de semana. Morei em Recife também, Olinda. Tenho ido para a Inglaterra, é a terceira vez que eu vou em um ano, como batuqueira do maracatu, né? Que lá a gente faz as turnês, o carnaval, mas também como consteladora sistêmica e terapeuta ocupacional. Atendi um paciente brasileiro na Inglaterra, mas eu estava falando aqui do Dragon Dreaming, né? Então, voltando aqui, essa metodologia ela tem como objetivo criar uma linguagem universal e ela é muito prática. Ela não tem tanta teoria. É uma linguagem que a gente vai realmente aprendendo na prática, assim como os aborígenes, né? Eles não têm o hábito de teorizar. Eles vão, na verdade, já criando a realidade futura. Então, essa metodologia, ela é dividida em quatro etapas: sonhar, planejar, realizar e celebrar. E eu estava falando justamente quando eu vi a minha conterrânea que os projetos Dragon Dreamings, eles têm três características comuns, tá? Que é crescimento pessoal de todos os envolvidos. Então, as pessoas envolvidas no projeto, todas estão crescendo como pessoa. Não existe assim alguém que está fazendo uma coisa porque sobrou. Ah, sobrou isso aqui e ficou para mim. Não. Todos que estão fazendo algo realmente querem estar ali. Então, esse crescimento pessoal é justamente um compromisso com a nossa própria cura e o nosso próprio empoderamento como seres que somos, de colocar o nosso compromisso em cada projeto, o nosso propósito, a nossa forma de ser, né? O nosso tempero, o nosso legado. A outra característica é construção de comunidade. Então, todo projeto Dragon Dreaming, ele visa construir uma comunidade, ele visa nutrir uma comunidade, seja uma comunidade pequena ou maior. Não, ele não tem necessariamente o objetivo de expansão, mas sim de criar esse espaço de comunidade entre todos que estão dentro do projeto e quem está recebendo também os benefícios desse projeto. E a terceira característica é estar servindo a Terra, estar entregando um serviço à Terra. Então, todo o projeto Dragon Dreaming, ele cumpre esses três pontos: crescimento pessoal, nutrição de comunidade e serviço à terra, tá certo? Então, para que todos os projetos estejam dentro desse mote, a gente costuma dizer que tem projetos de mão, que são projetos que vão vetar algo, vão impedir que destrua a natureza, que, né, não a PL da devastação, não a construção
da Escola de Sargentos na área de preservação permanente de na região metropolitana de Recife, por exemplo, né, que ali é um projeto onde está sendo previsto, mas tomara que não, corte 300 mil espécies, 300 mil espécies de nativas. Então, é um projeto bem destrutivo. Então, Dragon Dream ali no projeto de mão, não faça isso. Não faça isso porque o bioma que vai se perder aqui não é recuperável. As fontes de água que vão se perder aqui podem ressecar toda essa bacia. Então, projetos de mão, projetos de cabeça, que é o quê? Pensar novas ferramentas, pensar novas estratégias, pensar novas formas de coexistir. E projetos de coração, que são projetos que faz com que a gente possa vibrar de forma prática aquilo que nós desejamos como exemplo para o mundo. Não só a gente vetando ou pensando, mas a gente praticando. Então, projetos de mão, de cabeça e de coração. A gente divide dessa forma, né? E os projetos Dragon Dreamings, eles costumam ser mais projetos de coração, mais práticos, mas quando a gente precisa vetar, a gente também lança um projeto Dragon Dreaming e assim para os projetos de cabeça, né? Por exemplo, a escola do fluxo, né? O Cadu, ele é um Dragon Dreamer, que a gente chama, né? Porque ele fez a formação, ele fez o Gaia, e a escola do fluxo é um projeto de cabeça, mas também é um projeto de coração, porque vai trazendo a prática para o aqui e para o agora. Então, não é só pensar estratégias e poder organizar isso, já é colocar em ação. Então, eu quero fazer uma prática aqui com vocês de Dragon Dreaming para a gente poder sentir realmente o que que é isso. E quero também trazer aqui esse livro, Nossa Vida como Gaia, que é uma grande bíblia de Dragon Dreaming para quem sentir de. Não é um livro para você ler ele de cabo a rabo, é um livro para você utilizar as práticas que tem aqui. Então, você vai lá no sumário e vê o tema das práticas e, opa, é esse aqui que eu quero usar. E aí você vai lá, estuda aquela prática e aplica. Então, assim, eu já apliquei talvez 90% do que tem nesse livro, algumas práticas várias vezes, porque eu gosto muito. Então, tem uma prática que chama o trabalho que reconecta, facilitando o trabalho, gratidão como ponto de partida, honrando nossa dor pelo mundo, vendo com novos olhos, tempo profundo, seguir em frente. Na verdade, pelos nomes a gente não consegue saber exatamente o que que é, mas como no meu caso eu já bato o olho e já sei do que se trata. Por exemplo, honrando pelo mundo faz um percurso de caminhar praticamente para o início da humanidade e, e cada vez um passo à frente até os dias atuais. Então, você faz uma viagem pela história da humanidade. Eu peguei essa prática e transformei numa constelação que eu chamo de constelação de varredura ancestral. Eu tenho ela gravada. Eu posso passar para vocês. Vocês precisam me lembrar dessas promessinhas que eu vou fazendo aqui ao longo da entrega. Eu posso mandar lá no grupo a constelação de varredura ancestral. Vocês tiram 2 horinhas, acho que é 2 horas, alguma coisa assim, mas é maravilhosa, é muito profunda. Aquela constelação eu fiz com uma sala com mais de 100 pessoas no Zoom. Eu estava no litoral pernambucano, assim, uma energia incrível de uma lua cheia.
tinha acabado de dar um mergulho no mar e fui fazer aquela constelação e ela ficou gravada como uma preciosidade. Então, esse é um material que eu posso entregar para vocês. E agora essa prática que eu quero trazer é uma prática assim da nossa existência, tá? Então, o caminho do sonhar, que é o primeiro, é um caminho de partilhar o que nós temos para construir. Então, por exemplo, o Quintalks, que é esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele foi sonhado por alguém. Alguém sonhou. Alguém pensou, nossa, como seria isso? E aí, de repente, propôs para o Cadu, eu não sei exatamente, porque eu fui convidada, achei maravilhoso, mas assim, provavelmente aconteceu de uma forma sonhada, porque projetos reais, projetos orgânicos, eles são sonhados. Eles são sonhados por várias pessoas. Às vezes, uma pessoa já é capaz de sonhar um projeto para si, para a sua própria evolução. Mas quando a gente pensa no coletivo, a gente sonha com outras pessoas, né? Junto. Aquela velha história, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu quero trazer uma pergunta geradora aqui, que é: qual é o teu sonho que faz parte de um sonho de mundo melhor? E que se você pudesse colocar energia nisso, se você tivesse outras pessoas sonhando junto com você e pudesse colocar energia nisso, num período, por exemplo, de um ano, para fazer a coisa acontecer, o que deveria acontecer para que você se sentisse plenamente satisfeito, satisfeita em fazer parte desse sonho? Então, qual é o sonho? É uma pergunta. Qual é o sonho de futuro melhor, de futuro desejável, que você colocaria junto? Então, é um guarda-chuva de sonhos essa pergunta, tá? Qual é o teu sonho que cabe embaixo de um sonho de futuros desejáveis, que ao final de um ano você poderia dizer, nossa, que bom que eu estou participando desse sonho. Que bom que eu coloquei energia nisso. Você consegue acessar? Vocês conseguem sonhar com algo que você tem vontade de colocar energia? Se você tivesse tempo, pessoas, coletivo, junto, disponível, que sonho é esse que você sonharia para colocar energia durante um ano? A gente vai fazer um tempinho assim de silêncio, podem tomar uma aguinha para acessar isso. Alguém tem algum sonho disponível? A minha filha tem um sonho aqui, gente. Ela vai compartilhar com a gente. Vamos escutar as crianças. Que é um sonho de alegria. Olha para lá, olha para a câmera. O meu sonho de alegria. É um sonho de alegria? E como que seria esse sonho de alegria? O que acontece nesse sonho para ter alegria? Eu estou escorregando em um arco-íris e eu também tinha um monte de borboletas no céu. Entendi. Então você trouxe um sonho noturno, né? Um sonho que você sonha que você está escorregando no arco-íris. Então, olha que legal. O Dragon Dreaming, ele também trabalha com os sonhos noturnos. Só que os sonhos noturnos como um sonharium, que é o quê? É um lugar onde você vai escrever os seus sonhos. Você vai dar atenção para o que você sonha.
Agora, o sonho que nós estamos colocando aqui é um sonho realmente acessível, né? Então, o sonho que a Brizinha trouxe, eu trouxe, ela estava passando aqui e trouxe ela para compartilhar. É um sonho legal, um sonho de criança que a gente até pode pensar num projeto que abrace o sonho dela, que é o quê? Vamos pensar num sonho, num projeto onde a gente escute o que as crianças sonham, onde a gente dê escuta para as crianças e que a gente possa fazer algo com esses conteúdos de sonhos que elas têm à noite. Nossa, eu escuto cada sonho da minha filha, né? Então, de repente, um podcast de crianças que sonham e, né, todas sonham, mas um podcast de sonhos contados pelas próprias crianças, algo assim. Vamos pegar esse exemplo, tá? Que eu quero trazer um exemplo para vocês, para a gente trazer o Dragon Dream. Então, a partir dessa ancoragem, desse sonho, a gente vai perguntar: quem que tem um sonho dentro desse sonho que foi apresentado, que pode vir somar? E alguém vai falar ali: eu também tenho uma contribuição nesse sonho. Eu tenho vontade de criar é, desenhos, cartoons com as imagens que essas crianças sonham. E daí uma outra pessoa falar: eu tenho vontade de juntar as narrativas e criar uma história com cada sonho das crianças. Outra pessoa traz uma outra contribuição. E assim vai acontecendo uma construção, um ciclo de sonhos, que é o primeiro passo do projeto Dragon Dreaming. É um ciclo de sonhos onde cada pessoa vai dizer qual é o seu sonho, que faz parte desse sonho que foi proposto, que vai fazer com que, ao final de um período de normalmente um ano, a gente trabalha, eu posso dizer que foi uma ótima escolha que eu fiz de participar disso, tá certo? Então, o primeiro passo é o sonho, é o ciclo de sonhos. Então, a gente vai anotar todos esses sonhos e vai ler no passado como se fosse algo que já foi realizado. Então, por exemplo, eu pego todos os sonhos e leio. Hoje vamos supor, daqui a um ano, hoje é 31 de julho de 2026 e o nosso sonho de podcasts mensais com os sonhos das crianças foi realizado e tivemos a escrita de narrativas que colocaram num fluxo todas essas histórias que essas crianças trouxeram de sonhos noturnos que elas tiveram. Tivemos também postagens na rede social com as imagens criadas por essas pessoas, pelas próprias crianças. Tivemos oficinas trimestrais de, de confecção do Sonharium, né, que é um caderno de confecção de sonhos. Então, a gente vai falando tudo que a gente está sonhando no passado como algo que aconteceu. E aí a gente avalia se isso realmente é possível. Isso realmente é possível? Tudo que a gente falou aqui no passado tá pesado? Será que a gente vai dar conta? Vamos fazer as oficinas semestrais, os podcasts, vamos fazer mensais mesmo ou bimensal? Então a gente vai reajustando cada medida para que aquilo fique realmente viável. Então, isso que a gente vai fazer de reajustar, na verdade, já é na parte do planejamento. Na parte do sonho, a gente só vai ler no passado. Então, a gente costuma dizer, sonhar não paga imposto, né? A gente pode sonhar à vontade, só que daí quando a gente vai para o planejar, a gente vai cair na real para ver o que, que realmente é possível. Então, no Dragon Dreaming, a gente costuma dizer que a roda do Dragon Dreaming, que é sonhar,
planejar, realizar e celebrar é uma espiral. Então, aquilo que a gente não tem condições de realizar no primeiro giro, no primeiro ano, a gente vai realizar no segundo, no terceiro. Mas o sonho está ali como uma semente que foi germinada, né? Então, esse sonhar, ele, de alguma maneira, ele já está criando asas para que no futuro, para que quando as condições estiverem favoráveis, ele possa vir a acontecer. E aí, na etapa do planejar, a gente vai a gente tem várias dinâmicas interessantes para estabelecer o objetivo geral, os objetivos específicos. É muito divertido o processo. A gente tem uma máxima do Dragon Dreaming, que é: se não for divertido, não é sustentável. Então, para que seja sustentável, tem que ser divertido. O processo de cocriação desse projeto tem que ser divertido, tem que ser algo que gere prazer, gere encantamento e que a gente tenha vontade de levar aquilo para a prática. Então, ali no planejamento, a gente vai colocar nomes nas tarefas. Então, vão sair tarefas dentro de um mapa que se chama Carrapit, que é a teia de aranha para os aborígenes, né? E nesse Carrabit, nesse mapa, vão ter lá várias tarefas, é como uma trilha que vai formando. Essa tarefa se encontra com essa se encontra com essa, e aí a gente vai vendo qual tarefa depende de qual para acontecer, até chegar no fim ali, como se fosse um jogo de tabuleiro que a gente vai preenchendo cada etapa de acordo com que ela vai sendo realizada. E aí, para cada tarefa, a gente precisa de pelo menos um nome em verde, um nome em vermelho e um nome em preto. O nome em verde é para quem vai peitar aquela tarefa, vai pegar e vai ficar na frente, vai fazer aquilo acontecer. O nome em vermelho é alguém que se coloca à disposição de quem está com o nome em verde, tipo pau para toda obra. Eu estou aqui para aprender. Então, me dê a ordem que eu vou dar o meu melhor. E quem está com o nome em preto é quem sabe fazer aquilo, tem algum tipo de contribuição importante, mas não tem a disposição para ficar com o nome em verde. Então, fica com o nome em preto para que qualquer necessidade de auxílio, de consultoria, de um conselho, vai entrar em contato com essa pessoa com o nome em preto, tá? E aí, quando está tudo pronto, todo o planejamento, de cada etapa, cada tarefa, todo mundo já colocou os seus nomes, então a gente vai para a parte do realizar, que é justamente colocar tudo aquilo em prática. E a gente vai andando, então, as partes do tabuleiro e colocando em ação cada tarefa ali para que o projeto possa acontecer. Essa parte, ela vai trazer o desafio da realidade, né? Da comunicação, da articulação entre as pessoas. Então, nós temos o co-aconselhamento em pares, que é o quê? São os encontros periódicos, podem ser semanais, podem ser diários, dependendo do projeto, onde duas pessoas vão se comunicar. O que que eu fiz do último co-aconselhamento até agora? O que que eu fiz? O que que eu tenho para fazer? O que que eu poderia fazer para me sabotar e não fazer isso? O que que eu posso fazer para não me sabotar? E como você pode me ajudar? Então, por exemplo, tá eu aqui e a Jess. Eu respondo isso para ela. O que eu fiz? Olha, Jess, eu entrei em contato com vários pais e, eu abri o formulário de inscrição para que eles possam inscrever seus filhos para os podcasts, né? Para cada podcast que a gente está organizando. Tá, e o que que falta fazer? Falta falar com outros pais e também acompanhar desses que eu falei, quais que já preencheram o formulário. Ok. E o que que você pode, como que você pode se sabotar para não fazer isso? Ah, de repente pegando outros trabalhos que eu tenho aqui, deixando isso por último nas minhas prioridades,
Enfim, eu vou ver como que, né? Porque é uma consulta do seu tempo interno, de você olhar naquele dia mesmo, poxa, eu posso me sabotar. Hoje está um dia tão lindo, vamos supor que eu estou em Olinda. Acho que eu vou para a praia. Não vou fazer nada disso. Então, eu posso me sabotar indo para a praia, né? Aqui em Curitiba, com esse frio, eu não vou me sabotar com praia, mas quando eu morava em Olinda, às vezes eu não me sabotava, mas sabotava o projeto. Então, o que que eu posso fazer para não me sabotar? Ah, eu coloco um horário máximo para eu começar essa tarefa. E independente se eu estiver na praia, onde for, eu vou parar para fazer isso. Ah, ok. Qual que é esse horário? 17 horas. Ai, maravilha. Já vou ter tomado sol, já vou para casa e vai dar tempo de fazer. Então, e como que você pode me ajudar? Né? No caso, ela perguntando, como que eu posso te ajudar? E aí eu vou falar para ela. Olha, eu acho que você poderia me ajudar conferindo nos formulários quais foram os pais que já responderam, porque daí eu já entro em contato direto com os que não responderam. Você me avisa quais foram os que responderam, dá um print, alguma coisa. Isso já vai ser um estímulo para mim. Então, só o fato de você estar trabalhando com alguém já cria uma dinâmica de fazer a engrenagem girar. Às vezes, quando só depende da gente, a gente vai procrastinando, procrastinando, e a coisa não acontece, é uma coisa super simples. Mas quando tem alguém envolvido, aquilo já toma uma outra proporção. Então, o projeto Dragon Dreaming, ele tem essa força da cocriação colaborativa. Então, a gente vai realizando cada etapa do realizar, né, que são várias microetapas, até que está tudo realizado, deu tudo certo, então a gente vai para o celebrar. E o celebrar, ele começa com como a gente escolheu celebrar aquilo, então vamos fazer uma festa, vamos fazer um, um momento de partilhas, como for, e ele finaliza com uma avaliação. Então, é como a última etapa do celebrar é uma avaliação de tudo, que a gente costuma utilizar uma técnica muito simples, que é o que bom, que pena e que tal. Então, cada pessoa vai falar primeiro um que bom. Que bom que as crianças participaram, que bom que os pais se engajaram, que bom que a gente teve apoio de tais escolas ou de tais lugares, instituições. Então, a gente vai falando uma série de que bom, cada pessoa vai falando um por vez, um que bom. Assim como o sonho, quando a gente faz o círculo dos sonhos, cada pessoa vai falando um sonho por vez. E o que bom é a mesma coisa. Depois, o que pena é a mesma coisa. Já terminou o que bom, ninguém mais tem nenhum que bom. O círculo se fechou no que bom, agora vamos abrir o que pena. Ai, que pena que aquela família que se inscreveu não participou. Que pena que o cartunista não foi no episódio tal. Que pena. Então a gente vai olhar os que penas. E quando terminar todos os que penas, a gente vai colocar os quitais. Olha que legal, a gente está aqui no Quintalks, né? E a gente vai colocar os quitais. É quase a junção dos quitais nos quintais. E aí a gente faz um Quintalks. Então, todo mundo vai falar: que tal da próxima vez a gente fazer tal coisa? Que tal da próxima vez, depois que cada criança contar o seu sonho, a gente fazer uma dinâmica com eles de criar uma narrativa com elementos de todos os sonhos e não ser uma narrativa que alguém criou, mas que as crianças criaram juntas. Então, vai aparecer um monte de que tal, né? E aí, a partir desses quitais, a gente aduba o próximo giro, o próximo ciclo, para o novo sonhar, o novo planejar, o novo realizar e celebrar, e assim a gente vai criando projetos Dragon Dreamings, né? Eu tenho um projeto Dragon Dreaming que é a rotina mínima, que já existe há 15 anos, foi um projeto feito de maneira super colaborativa, porque como terapeuta ocupacional, eu trabalho com memória, saúde da memória, e trabalhava com mulheres
prestes a se aposentarem e que não sabiam, olha só, o que fazer com o tempo livre, né? Que inveja boa. E aí a gente começou a fazer um mapa, né, do que elas sonhavam para cada papel que elas ocupavam. Então, primeiro uma lista de papéis. Quais são os papéis que eu ocupo? Eu sou mãe. Ah, eu sou buscadora. Eu sempre gosto de estar lendo um livro. Ah, eu também sou artista. Ah, eu também sou é, amiga, sou cônjuge, companheira. Então, ia listando todos os papéis e colocando um sonho por papel do que queria realizar nos próximos 3 meses. E assim a gente foi passando pelo planejar, pelo realizar, e a própria rotina mínima foi criando, então, uma ferramenta de como isso poderia acontecer. Então, no próprio processo Dragon Dreaming, se construiu a rotina mínima, né? E outro projeto Dragon Dreaming que eu participo também é a Divina Troca, que é um TA de trocas e serviços, onde as pessoas elas não colocam a mão em dinheiro, só em produtos e serviços, e assim elas vão tecendo os seus sonhos com produtos e serviços. E a gente utilizou o Dragon Dreaming para criar a Divina Troca, que já existe há 3 anos. Então, muitos projetos, acredito que a Escola do Fluxo com certeza teve alguma inspiração também no Dragon Dreaming, pelo Cadu ter essa formação, já isso já faz parte, né, do aqui e do agora. E o que que as leis sistêmicas têm a ver com tudo isso, né? As leis sistêmicas, que são as leis das constelações, elas trazem 3 princípios. O princípio do pertencimento, que todos nós pertencemos, ninguém está fora, todo mundo pertence. Todo mundo pertence à sua própria história, todo mundo pertence à sua família de origem, todo mundo pertence aos seus sonhos, os seus propósitos. Então, o pertencimento ele é como uma bússola que nos guia. Se a gente está em algum lugar e a gente não se sente pertencente, tem uma sensação estranha, nossa, caramba, isso aqui não é para mim, esse lugar é a nossa bússola, mostrando que não é ali. Então, o pertencimento é a nossa bússola de saúde mental. Ela vai mostrar para a gente o que faz sentido e o que, que não faz sentido para nós. Às vezes a gente está num relacionamento que não está mais trazendo pertencimento, parece que tem uma coisa forçada ali, e aí a gente entende alguma mudança que tem que acontecer, ou para voltar a se sentir pertencente, ou para realmente assumir que não existe mais esse pertencimento, né? A gente tem a lei do tempo, que é a lei da hierarquia, o que que veio antes, o que que veio depois, né? Então é a ordem das coisas. Primeiro nasceu esse filho, depois esse, depois esse, depois esse. Então essa lei da hierarquia traz para a gente uma sequência que tem que ser respeitada. Não tem como o segundo filho se colocar na frente, porque isso vai gerar um emaranhamento. Então a ordem é em relação a tudo, né? Se eu estou aqui hoje, é porque algumas pessoas se organizaram para eu estar aqui, e eu respeito essa organização, eu respeito essa ordem, né? Então, quando a ordem é respeitada, o fluxo acontece, né? E o equilíbrio sistêmico, que é o equilíbrio entre dar e receber. O que que eu escolho dar, o que que eu escolho tomar para mim, o que eu escolho não tomar mais para mim, o que que eu escolho não dar mais. Então, a atualização das nossas escolhas vai criando uma informação nesse campo que vai trazendo para a gente novas possibilidades de cocriação de realidade. Então, as constelações sistêmicas e o Dragon Dreaming tem tudo a ver, né? Eu, como consteladora, assim, eu me sinto muito contemplada com essas ferramentas, porque elas são rios que correm em direção ao mesmo mar. E qual que é esse mar? É o fluxo do amor. É a gente poder se movimentar por amor, a gente poder fazer o que a gente gosta, a gente poder estar trabalhando com futuros desejáveis, com
pessoas que desejam um mundo respeitoso, que a gente possa olhar o planeta Terra como um ser vivo, né? Como propõe esse livro. Inclusive, essa autora, Joana Messi, ela faleceu esse mês, no início agora de julho. Então, trago aqui também uma gratidão profunda a essa autora, essa mestra que deixou esse grande legado e vários outros livros também, Práticas que Reconectam e outros que inclusive o Cadu também usa. Cacá Verá, né, que é um grande mestre que é indígena e traz para a gente esse livro Tecoá. Ele fala sobre hábitos simples que a gente pode adotar no dia a dia para trazer sustentabilidade e conexão com a vida. Clarice Píncola Estes, né, Ciranda das Mulheres Sábias. Esse livro é puro Dragon Dreaming, falando sobre práticas de reconexão com a ancestralidade feminina, né? Meishi, só um detalhe, Cacá Verá, eu conheci ele no Dragon Dreaming. Então, ele, além de ter uma bibliografia muito regenerativa, ele também faz parte da própria rede Dragon Dreaming. É, Meiste, que também faz parte da rede Dragon Dreaming, que também realiza projetos Dragon Dreaming. Esse livro dela é E se as mulheres projetassem as cidades? É um livro maravilhoso, que fala sobre várias possibilidades que foram propostas por mulheres, como bicicleta elétrica, como projetos de ecoespaço para as meninas adolescentes, habitações intergeracionais, infraestrutura cicloviária, calçadas que acomodam salto altos, conexão dos espaços interiores com os exteriores, intervenções ecofemininas nas cidades, turismo regenerativo, educação coletiva para transformar estereótipos. Então, fala sobre muitas quebras de padrões, né? Então, eu trouxe essas literaturas aqui para também dar exemplo de literaturas Dragon Dreamings, que não necessariamente está citando, mas que com certeza fala dentro dessa lógica de cocriação de futuros desejáveis, né? Então, é essa sementinha que eu trago e quero abrir aqui para conversas para vocês, o que vocês sentirem de trazer, de perguntas, de colocações, e também queria trazer uma prática final antes da gente encerrar desse livro aqui, Nossa Vida como Gaia, tá certo? Então, vamos partilhar algo, abrir o microfone nesse momento, quem sentir de falar o que está sentindo. Se vocês puderem escrever no chat como que vocês estão se sentindo após essa troca, vai ser bem interessante também. Como que está o tempo interno nesse momento para vocês? Gente, tem muito mais coisas que eu poderia falar sobre Dragon Dreaming, só que eu tentei ser bem, assim, sucinta. Tem as práticas que a gente realiza ao longo dos projetos. Por exemplo, o Pinacar, que é uma prática de conexão com a terra para a gente silenciar quando as coisas estão um pouco caóticas, a gente toca o sininho e faz um Pinacar. Inclusive, a meditação do chakra raiz que o Cadu tem no programa Sintonia Fina, ele lembra muito o Pinacar, que é sentir a sustentação da terra, sentir essa mãe que nos sustenta, que nos traz abundância, né? Então, trazer essa consciência desse apoio incondicional que a gente recebe com os pés no chão, com a força da gravidade, o peso sobre a terra, que nós estamos recebendo o tempo todo apoio dessa grande mãe.
tem uma outra ferramenta também, que são os acordos de mão, para a gente poder se comunicar de forma rápida. Então, se eu me sinto contemplada, eu posso fazer isso aqui. Se eu quero falar, eu coloco, né? Estou numa roda presencial, coloco o número um. Se eu sou a primeira que quero falar, daí a segunda pessoa põe número dois, número três, e assim já vai inscrevendo todas as pessoas que querem falar. Consulta, né? Tá todo mundo de acordo? Sim, convivo com isso, mas não estou completamente de acordo. Não convivo com isso, não estou de acordo. Então a gente vai fazendo consultas dessa forma, né? Então tem várias características bem interessantes. A parte de fazer orçamento é bem divertida, que é com tambor. Algumas pessoas fazem de outras formas, mas a forma sugerida dos aborígenes é porque, na verdade, os aborígenes, eles não passam necessariamente por essa parte de orçamento, mas sim de recursos, né? Recursos materiais, recursos humanos para que possa fazer algo, né? Essa leitura no passado do sonho também vem dos aborígenes. Antes deles saírem para pescar, para ficar longos dias e noites num barco, eles falam, eu quero pescar tal peixe, eu quero não. É como se fosse no passado mesmo. Então, estamos aqui já na nossa volta da pescaria e nós pegamos tal peixe, tal peixe. Então, eles vão visualizando o que eles querem pescar como se fosse no passado, e isso toma uma proporção incrível de realização, deles perceberem que eles são capazes de realizar aquilo, né? Então, são várias características dentro de um projeto Dragon Dreaming. Tem a formação, que é um final de semana, a pessoa já faz o introdutório, e, e assim também o aprofundamento, que daí é uma semana inteira de imersão, e, e a gente tem o caminho do aprendizado, que depois é um ano estudando e colocando o projeto em prática. Pode falar sobre a rotina mínima e sobre onde estudar o Dragon Dreaming. Então, a rotina mínima, gente, é uma proposta de você em uma manhã, né, em 3 horas ou 4 horas, dependendo da sua velocidade, você organizar 3 meses e isso te colocar presente no aqui e no agora para poder realizar o que você se propõe. Então, tanto compromissos externos, coisas que você já tem previsto, você vai colocando lá, eventos que ocupam mais de um dia, quanto também metas, coisas que você não tem exatamente um plano, mas que você quer. Você quer estudar inglês, você quer estudar tal instrumento musical, você quer estudar italiano, quer estudar uma filosofia tal, mas aquilo não tem bem um horário específico, mas você tem aonde se organizar na rotina mínima para olhar todos os dias como num, numa base de comando, vamos dizer assim, para você ver o que você está conseguindo fazer ou não. Então, é divertido, é gostoso e é muito prático, porque em uma manhã você planeja 3 meses e depois você vai simplesmente se acompanhar dentro das suas metas para você olhar o que você se propôs. Então, a rotina mínima, ela começa num mapa como esse aqui, ó. O mapa do sonhar, a etapa do sonhar da rotina mínima é esse mapa, onde você vai colocar todos os seus papéis e vai colocar um objetivo por papel. Então, no meu objetivo conjugal, nesses próximos 3 meses, é acampar. Ok, é esse o objetivo que eu quero pôr na minha rotina mínima. Tá? Então, eu vou colocar, vamos supor que eu precisava melhorar a comunicação. Então, eu poderia colocar ali, melhorar a comunicação. Então, o objetivo pode ser tanto uma coisa concreta, que vai ter horário para acontecer, data, vai ser um evento, ou algo que eu preciso olhar. Tá? Então, por exemplo, como amiga, organizar um encontro das amigas nos próximos 3 meses.
Como artista, fazer as aulas do repertório que vai ser tocado na próxima turnê. Vida digital, deixar o meu ecossistema ok e organizar o Instagram. Participante de grupos, ensinar a dança, a coreografia, realizar o carnaval em inglês, né, que agora no próximo mês. Produzir o clipe da Nação do Maracatu, Porto Rico, que eu estou nessa produção. Então, aqui ficaram três tarefas. Três tarefas é o máximo que a gente põe por papel, porque o cérebro vai já sentindo dificuldade de concretizar tudo isso. Então, a gente costuma falar assim: um é ótimo na rotina mínima, né? Um objetivo é ótimo, dois é bom, três é demais. Então, um é ótimo, dois é bom, três é demais, para a rotina mínima. Então, zeladora de lugares, né? Então, eu, como zeladora de lugares, eu preciso fazer uma reunião da Divina Troca, que é aquele projeto que eu comentei com vocês. Profissional, escrever o capítulo do livro Mulheres na Constelação, que eu preciso entregar até final de outubro, e marcar as sessões de constelação com os meus atendidos. Como cuidadora de si, eu coloquei saúde capilar, que eu quero cuidar mais dos meus cabelitos. Como buscadora, estudar línguas. Como mãe, organizar encontros online durante a viagem, porque eu vou estar fora do Brasil. Então, esse aqui é o primeiro passo, é o sonhar. Aí, a partir desse sonhar, vocês vão fazer uma lista de desejos, de tudo que vocês querem, coisas que vocês querem comprar nesses 3 meses, mas não é para estimular o consumismo. Por isso que eu falo, até nessa lista também, um é ótimo, dois é bom, três é demais. Então, você vai colocar uma coisa que você quer conquistar, né? Pode ser que não seja nem financeiramente, pode ser uma coisa que você vai criar, você vai fazer um tear, uma roupa, você vai fazer um quadro, né? Então, algo que você quer conquistar, que você quer ter nesses próximos 3 meses? Algo que você quer doar, que você quer tirar do seu espaço, que você quer passar para alguém que vai ser importante porque está parado. Então, eu vou passando por várias checagens, você vai completando tudo aquilo e ao final de 3, 4 horas no máximo, você tem todo o seu mapa da rotina mínima pronto, que é, ui, que é aqui um mapa semanal, tá? Um diagrama semanal de tudo que você escolheu fazer todo dia, manhã, tarde, noite, aquilo que não tem horário, segunda, terça, quarta, quinta, tudo que se repete, tá? Normalmente são compromissos externos, enfim, academia, coisas que você tem, que você escolhe ter, né? Compromissos. Depois você vai passar para o diagrama geral, onde você vai ter os dias e tudo que, por exemplo, aqui, Carnaval de Notting Hill, vão ser 3 dias, eu coloquei aqui, para eu saber que nesses 3 dias eu não posso marcar constelação, porque eu atendo lá da Inglaterra, mas eu não vou estar, eu vou estar no Carnaval, então eu tenho que desmarcar atendimento, tudo. Então, eu já coloco aqui. Então, eu ensino todos esses códigos para ficar muito prático você entender como que está a sua organização. Então, entradas e saídas financeiras, né? Entrada em azul, saída em vermelho, né? E você coloca uma sigla para você lembrar o que que é. Na barra lateral aqui, você vai colocar ideias de coisas que você quer fazer, assistir séries, coisas que não têm horário, mas que você quer realizar nesse período, né? Então, aqui por semana e aqui em cima no mês. Então, por exemplo, ouvir músicas da Nádia, terminar a série Another Self. Então, você vai escrevendo coisas que você tem como objetivo, mas que não tem um horário fixo, e é muito gostoso seguir a rotina mínima, porque quando você vê.
você já está conseguindo pôr em prática de uma forma muito leve, e aquilo que está pesado, você chega num consenso. Bom, realmente, eu não ia conseguir caminhar todo dia de manhã num frio de 2 graus. Então, eu vou colocar 3 vezes por semana. Então, você vai melhorando também a sua autopercepção daquilo que realmente é possível, porque você vai caindo na realidade. Não fica uma coisa desconexa, assim, poxa, você vê a pessoa caminhando no parque e pensa assim, pô, eu queria fazer isso todo dia, eu não estou conseguindo nenhum. Mas você não sabe se aquela pessoa faz todo dia, pode ser que ela faça uma vez por semana, mas a gente sai do mental, do eu poderia fazer, e entra para a prática para a gente avaliar realmente o que que funciona, o que que não funciona, e o próximo giro de 3 meses a gente está agora numa nova versão melhorada de autopercepção de si, se aceitando como é, porque a ideia não é que você entre numa disciplina forçada e nem que você ocupe todo o tempo do seu dia, pelo contrário, que você tenha o mínimo colocado já na organização para que você consiga valorizar a janela de tempo que você tem e que muitas vezes, se a gente não se organiza, principalmente para as mulheres que são mães, né, abre uma janela de tempo de 2 horas, você fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei onde começar. Essas 2 horas são muito pouco. Só que se você tem a sua rotina mínima organizada, você sabe que as coisas vão ter o seu tempo. Então você pega essa janelinha de 2 horas e vai fazer uma coisa que vai dar na telha naquele momento, que nem está escrito no teu plano, mas porque você sabe que o teu plano está organizado, que nada tá ficando para trás. Então fica mais degustativo viver. Não fica mais como você correr contra o tempo, mas você viver num flow onde cada espaço e tempo que se abre te permite encontrar uma parte tua que nem você sabia, porque, né, de repente você teve vontade de ler um livro ou de fazer um desenho com a sua filha ou dar uma volta num parque, fazer uma culinária, enfim, vai mudando a nossa percepção de ideia, né, do tempo. E como eu trabalho com prevenção de Alzheimer, vai fazer 20 anos, então eu trabalho muito com a rotina mínima como uma técnica de prevenção do Alzheimer desde já. Porque a primeira característica do Alzheimer visível é a perda da memória prospectiva, que é o quê? A memória de planejamento, a memória do que está para acontecer. A pessoa com Alzheimer, na primeira fase, ela já não consegue dar conta dos compromissos externos. Então, quando eu me proponho desenhar minha rotina de 3 em 3 meses, eu estou fazendo um trabalho de prevenção a longo prazo. Eu estou construindo uma estrutura aqui que lá na frente vai me gerar muita economia, vai me gerar qualidade de vida também que eu já estou tendo agora, porque eu costumo dizer que a qualidade de vida é agora. Porque tem muita gente que fala, estou trabalhando muito para ter qualidade de vida, mas espera aí, a tua qualidade de vida é agora. Então, qual é o mínimo necessário que tem que acontecer agora, enquanto você está, o mínimo você tem que cumprir. Não pode deixar esse mínimo de lado. Então, eu falo sobre alimentação, falo sobre micro hábitos, falo sobre rituais, a gente criar rituais para trabalhar, ritual para ir dormir, ritual para ir tomar banho, micro rituais, mas que vão gerando um prazer em viver, porque a gente não vai vivendo só no tem o quê, tem o quê, tem o quê, tem o quê. A gente sai desse tem o quê para degustar, né? Então, a máxima da rotina mínima é que a vida não é sobreviver, é sobreviver. Então, essa é a rotina mínima e ela é um misto, né, de tudo que eu já estudei, de todas as ferramentas, ela tem um pouco de tudo. E quem quiser conferir, quem fez essa página mais recente da rotina mínima, inclusive, é uma pessoa aqui da nossa escola do Fluxo, o querido Léo Moura. Então, eu já faço uma propaganda dele aqui também. Quem quiser esse serviço, ele é incrível.
Deixa eu colocar aqui, é saúdesistêmica, tudo junto.com. Saúdesistêmica.com. E aí já você vai direto ali na rotina mínima. E aí a constelação de varredura ancestral, eu vou subir no YouTube essa constelação e vou mandar o link para vocês, que está no Drive, mas ela merece estar num link no YouTube. Então eu vou fazer esse serviço de subir no YouTube e vou mandar para vocês até amanhã esse link para quem tiver interesse em fazer aquele mergulho na ancestralidade. Eu, assim, já fiz alguns blends, assim, de pegar uma sessão do Cadu de breathwork e depois pegar uma constelação guiada e colocar. Vale muito a pena quando você tem tempo. Ou pega uma sessão pequena, tipo do Manhãs da Clareza, e depois pega uma dessa aí para fazer. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. É um mergulho na história da humanidade e vai mexendo em estruturas profundas dentro de nós. Que mais, gente? Vamos fechar 2211 ou vamos fechar nos 2222? Ai, que massa, John. Abre sua câmera, abre teu áudio para a gente conversar. Como que tá aí reverberando tudo isso? Boa noite. Nossa, eu na verdade acabei chegando um pouco no meio do caminho. Tava trabalhando até agora, meio que tarde, mas eu achei muito legal assim tudo que você falou e já vi até alguns insights assim de como me organizar melhor na minha rotina, né? E realmente parece que já tinha chegado perto assim do que você falou. Nesse sentido, achei a rotina mínima uma ferramenta muito boa. Vou estudar mais e vou aplicar. Obrigado por ser esse portal. Ai, que maravilha! Olha, gente, eu sempre fiz a rotina mínima ao vivo. Só que eu sempre sentia que faltava. Putz, esqueci de falar aquele detalhe, porque assim, no ao vivo, as pessoas estão interagindo e tudo mais. Então, nesse aí que foi gravado essa semana, tá super fresco, assim. Eu falei, nossa, que incrível tudo isso, né? Eu pude, assim, colocar cada detalhe então, ficou tipo algo ali que você pode sempre acessar quando você for se organizar de 3 em 3 meses, você coloca ali de novo. E se você estiver cansada de assistir a brisa, você vai direto no materialzinho ali embaixo que tem o passo a passo que aquela aula propõe para você já puxar pela tua memória. Então é bem legal, assim, esse percurso de 3 em 3 meses, porque também acompanha as estações, né? Eu até costumo dizer assim, quando você inicia a rotina mínima no meio de uma estação, como a gente está agora, tenta planejar até o final da estação. E aí, quando terminar a estação, você faz um planejamento de 3 meses, porque é muito gostoso perceber como que você é no primeiro mês da estação, no segundo, no terceiro, como que é você em cada lua. Então, você ir entendendo o seu fluxo natural. Tem pessoas que alinham a rotina mínima ao sincronário da paz. Eu também estudo o sincronário da paz. É muito bacana, porque como as semanas do sincronário da paz são de 20, os meses são de 28 dias, né? E as semanas elas têm aquela sequência, né? Primeira semana branca, amarela, vermelha, e azul. Então você pode fazer o teu calendário macro dentro dessa sequência. E aí, nos bônus, que eu estou terminando de colocar os bônus, de subir os bônus e tudo, inclusive, se alguém quiser esse material e chegar a comprar, tá, gente? O bônus Sou Fluxo dá um desconto super legal para quem é da escola do fluxo, porque é assim, é utilidade pública mesmo, então é para todo mundo que sentir vontade. E aí a gente está subindo ainda os bônus, e um dos bônus vai ser essa conexão do sincronário da paz com a rotina mínima, para quem tem vontade de sincronizar, né? Para fazer esse estudo realmente dos ciclos, das luas e sentir como que é isso dentro de você. Então, eu também
dou uma sugestão de avaliação do dia super simples, onde você desenha. Gente, é tudo à mão. Por que que é tudo à mão? Eu, como terapeuta ocupacional, eu defendo que a gente precisa utilizar nossas mãos para não degenerar nossa memória. As mãos, tudo que a gente cria, tudo que a gente faz com a mão, a gente coloca numa via de assimilação de memória muito mais potente do que quando a gente faz na tela ou no computador. Então, é uma outra forma de integrar aquilo que você está se propondo a fazer. É diferente de você é, simplesmente escrever ali na tela e esquecer. Não, você tem algo que é tipo uma obra de arte que você criou. Você pode criar é, símbolos, você pode criar formas de interação. Então, você vai colocando a sua arte em movimento. Você vai percebendo assim, caramba, eu posso colocar esse símbolo aqui para o negócio que é urgente. Peraí, vou colocar tudo que é urgente. Aí você já tem uma visão. Nossa, uau, tudo isso aqui é urgente. Então, peraí, deixa eu não, né? Eu não vou poder ter muitos compromissos externos essa semana. Então você vai se preparando de uma outra forma. Não fica mais algo que, digamos, gera pressão, mas algo que gera preparo. Você troca pressão por preparo e você troca a sensação de desespero por prazer. Porque daí você não acessa mais aquele desespero. Caraca, tem que terminar isso aqui, nossa, tem esse prazo. Não, peraí. O que que eu posso fazer agora? Daquilo tudo que eu me propus, o que que eu posso adiar e o que que é inadiável? Então você vai caindo num senso de realidade que você mesmo percebe se você está criando um cárcere ou um cenário de libertação para si mesmo. E o bacana é que a própria rotina mínima ela tira a gente do cárcere, porque às vezes quem cria o nosso cárcere somos nós. Então, a melhor forma da gente sair da prisão do tempo é a gente criar uma outra relação com o tempo e colocar o tempo para compor a vida junto com a gente. E aí a gente vai também se surpreendendo com as artes que vão aparecendo, que muitas vezes a gente não daria esse espaço, né, para aparecer, mas elas chegam e são bem bonitas. Deixa eu ver se eu tenho uma arte aqui para mostrar para vocês. Ah, eu dei de. Peraí, que eu sei onde que tem uma aqui que a gente criou de forma coletiva. Eu faço um monte de arte com os meus filhos. Eu quero mostrar. Brisa, você tá onde? Peraí. Gente, olha essa arte aqui que foi criada esses dias de uma forma assim super espontânea. Teve a participação de alguns filhos. Quando você olha, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver aqui, ó. Parece uma paisagem, certo? Deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo colocar de um jeito bem. Estão conseguindo ver, gente? Tá dando para ver essa arte Bem aqui? perto. Oi? Afasta um pouquinho. Peraí. Não dá pra ver a imagem toda. Dá para ver? Agora dá pra ver melhor. Será que se eu apagar, deixa eu apagar essa luz aqui, que eu acho que ela está muito em cima. E agora, gente, está dando para ver? Acho que agora tem sombra, né? Eu vou mandar uma foto dessa arte lá no grupo. Essa arte aqui, gente, ela foi desenhada por várias mãos, e aí, de repente, quando a gente virou
ela virou o corpo de uma mulher. E uma mulher grávida aqui, ó. Aí, de repente, aqui, ó, virou uma vulva, que a gente nem viu. Aí, de repente, aqui apareceu um falo, ou seja, um ser andrógeno. Então, tem, tem um ventre aqui, tem um sol que parece que virou uma vulva, tem uma estrutura aqui que parece um seio, depois aqui. Isso tudo era o quê? Era uma paisagem. A gente criou essa paisagem em família, e de repente, quando eu olhei isso aqui, eu falei: Meu Deus, peraí, mas tem muita coisa aqui. Então, essa brincadeira que a gente tem de criar em família, que vai passando para cá, para lá, de repente, quando a gente vê, o universo entregou uma mensagem, e uma mensagem bem interessante. Então, essa coisa da gente compor com o universo, abrir espaço para compor, né, para fazer esse movimento de sentir também o que que o campo tem para nos dizer e absorver aquilo como uma poesia, como um desfrutar do agora, né? Para a vida também ter beleza, arte e presença, presença. E olha, tá chegando o nosso 2222 para a gente encerrar, então. E eu quero convidar vocês a trazerem uma palavrinha para a gente fechar esse papo. Uma palavrinha do que vocês estão sentindo nesse momento, de como tudo isso reverberou em vocês. Completude, a Jéssica trouxe. Pode falar ou só escreve? Pode falar. Tu tá onde, guria? Eu estou em Curitiba. Tá em Curitiba? É engraçado que assim, a gente trabalhou em coisas parecidas, mas porque quando eu tinha agência aí no Brasil, eu cuidava da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Então a gente fazia o site, cuidava de toda a parte de comunicação. Aí na época a gente tentou trabalhar até uma novela que falasse sobre o que estaria, sobre todo o processo do Alzheimer e a dificuldade, né? Porque o Alzheimer é uma doença que acaba com a família, porque o doente depois perde a condição, mas você tem que estar colocando. E como gerente de projeto, como gestor de projeto, muito do que você falou entra em contato com método Kanban, com método Scrum, com método XP, com método de como você coordena cada parte, metodologia japonesa de controle através de pequenos dados de 3 tarefas. Então eu vejo um conjunto de informações muito úteis e que eu sei que funcionam, entendeu? Peço desculpa para você que cheguei atrasado, apareceu uma coisa aqui de última hora, mas eu queria participar até para homenagear, entendeu? O seu trabalho, a sua dedicação, porque eu sei que você está tirando tempo da sua família, de atenção dos filhos, para compartilhar com a gente aqui. Então, sim, eu vou ler o seu material, até porque eu me interessei nessa parte, eu gosto muito dessa parte de gestão, entendeu? E da minha experiência sobre troca de tempos, as experiências mais fortes que eu tive foi quando eu morei no inverno, onde tinha neve. Porque a neve, ela não tem outra coisa. Quando neva, neva, tudo morre. E a neve, todo lugar que eu morei que havia neve, ele é um divisor de águas que a gente às vezes não tem no Brasil, né? A gente tem uma temperatura, quer dizer, Curitiba você tem um pouco, você pega um pouquinho do vento minuano, lá no Rio Grande do Sul você tem um pouco mais, mas quando chega a neve, que mata tudo, e tudo fica branco no começo, e aquele branco fica cinza, e aquele cinza entra na sua alma, e aquela falta de sol que não chega, e aquela agonia que você vai ter que trabalhar dentro de você, é alguns que é alguma das coisas mais às vezes contraditórias, né? Por exemplo, agora você vai para a Inglaterra, você vai pegar lá o verão, né? É isso? Graças a Deus. Pegar o verão inglês.
mas nesses lugares onde eu já habitei, que era -15, -20 negativo, eu digo que ali, se você não entende exatamente sobre as mudanças do tempo, não tem outra opção. Então, é bem significativo, sabe? Eu noto assim que depois que você sai de ter morado em lugares frios, a sua concepção do tempo muda. Inclusive de você notar que o calendário gregoriano estava totalmente errado. Não, o calendário gregoriano ele existe para nos confundir, para nos tirar da nossa rota, mas a Na- gente pode olhar para a lua no céu e ficar com ela no coração, que ela já vai trazendo bastante informação. E aí o gregoriano fica só uma alegoria Você ali para a gente fazer as comunicações. você entende, você sabe por que que a verdadeira, o porquê o calendário gregoriano foi criado? Sabe mais ou menos a história? Olha, ontem eu escutei uma aula maravilhosa da Flávia Mota sobre isso. Hum. Muito bacana, porque daí assim a gente sabe a questão de Augustus, né, de Júlio César, enfim, toda essa coisa que acrescentou, enfim, tem todo uma cronologia, né? Porque antes eram só 10 meses, depois acrescentaram mais dois, Ah, não, e isso vem depois, isso vem muito depois. sim, mas lá no A início, tendência. você quer dizer? Não, a dos 2 meses foi quando Júlio César foi para o Egito e descobriu que a colheita lá funcionava melhor porque eles estavam errando 2 meses. Adicionou julho e novembro, mas o Aham, calendário gregoriano de 30, 28, 30 e 31, quando Gregórios, que era um Caesar, né? O culto a Maria Madalena começou a ficar maior do que o culto ao próprio Jesus. Então, o que aconteceu? Quando eles escreveram a Bíblia que a gente conhece hoje, ela só tem quatro livros, né? Mateus, Lucas, João e, e, e o que que acontece? Maria Madalena começou a mais ser reverenciada, até porque ela estava muito naquela região toda da França e crescendo aquilo ali. Uma das formas de terminar o culto ao sagrado feminino foi alterar o calendário, tirar o feminino da Sagrada Trindade e colocar todo o plano de controle para que o paternalismo, não é que é o patriarcado, mas o domínio do masculino tivesse em voga. Então, a igreja, dentro dessa contradição, ela montou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde deveria ser pai, mãe e filho. Ela colocou um calendário que faria o quê? Tirasse ao controle do que a mulher ela tem conexão mais com a lua do que com o sol. Por quê? Porque o seu período de menstruação segue mais um calendário lunar que um calendário solar. As culturas que não tiveram contato com o cristianismo continuaram o calendário lunar. Por isso, quando você vai para a Índia e para a China, ainda é o calendário lunar do que o calendário solar. E como a maioria dos europeus destruíram a cultura maia e inca, mandaram tudo pro saco ali, acabou. Então, assim, esse contato com o sagrado feminino, ele se alterou, entendeu? Mas foi o quê? Foi um plano, foi um projeto de controle, porque você controla o feminino, você controla boa parte, metade da população, entendeu? e as mulheres não tendo o controle dos seus próprios ciclos, elas ficam refém, né? Elas ficam refém desse masculino que está controlando, porque quando ela se apropria dos seus ciclos, ela fica muito poderosa, né? Então, tirar esse poder de apropriação do próprio ciclo é muito perigoso, né, para as mulheres. Então, eu costumo dizer, porque assim, na rotina mínima, eu tentei simplificar ao máximo, no sentido de ficar algo universal para qualquer pessoa de qualquer idade, com qualquer demanda, mas existe algo em comum que é, a partir do momento que você está
organizando a sua memória de planejamento, as suas ações, os seus objetivos, aquilo que você quer realizar, os seus alvos que você quer atingir, os planos daquilo que você quer conquistar, você vai naturalmente criando uma saúde de memória que faz com que você possa se apropriar da sua própria vida nas suas mãos e criar também condições para prevenir o Alzheimer, né? E eu, como terapeuta ocupacional, eu coloco um enfoque muito grande nos hábitos saudáveis. Eu vou falar muito sobre os hábitos saudáveis, vou falar sobre tomar água, vou explicar o que que é esse bastãozinho que eu coloco aqui na água, né? Então, assim, eu vou trazendo também alguns estudos que, Bastão? aos poucos, eu não vou conseguir falar desse bastão agora, porque o nosso Ah, tempo tá. já Eu pensei que acabou. era bastão de plasma. Não, esse bastão ele tem ímã de neodímio, ele tem infravermelho longo e tem turmalina. Ele foi um bastão desenvolvido aqui no Paraná, testado na Universidade Estadual. E o que eu achei muito bacana foi que é um bastão que ele não é descartável, tá? Então, ele é feito com um polipropileno não libera bisfenol, você só pode colocar água temperatura ambiente, você não põe água quente nele, não pode colocar água quente, e ele tem mais de 100 anos de vida útil. Então, essa coisa também de não gerar lixo, para mim, é algo muito importante, porque não vale a pena a gente usar um bastão que de 3 em 3 meses a gente vai trocar e vai para onde esse lixo? Para a água, né? Então, essas práticas, Você já ouviu falar da utilização do bastão de plasma? já ouvi também, já utilizei. Então, tem muita coisa legal que a gente pode conversar. Eu estou pensando aqui a gente fechar então no 2233, que é daqui 1 minuto, para a gente honrar esse horário também de todos que estão presentes. Mas eu adorei que a gente ficou com um gostinho de quero mais, tem muita coisa legal. Eu adorei o Quintalks com o Léo. Eu estava no dia do aniversário da comemoração dela lá em Taubaté, então assim, eu estava num agito total, mas eu fiquei conectado o tempo todo e achei assim do do calalo, foi muito bacana mesmo. E estou muito feliz com essa troca que a gente criou aqui na comunidade do Fluxo, gente. Gratidão profunda a essa oportunidade e vamos se encontrar mais vezes que aqui a gente pode cocriar realidades e futuros desejáveis para nós. Maravilha. Um abraço grande, beijo nos corações. Até mais, gente. Bom descanso. Valeu. Uhul.